Queria, então, chamar a próxima palestrante, a nossa reitora Sandra. Com a palavra. Pode vir aqui, por favor. Uma vez professor, sempre professor. Tem o vício, né, de falar para estudantes, plateia. Bom, bom dia, boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria, primeiramente, de cumprimentar o nosso secretário Arnaldo Lima. É um prazer estar aqui com o senhor. Cumprimento também o secretário Leonel, que tem sido um parceiro de todos nós também. Cumprimento a minha querida amiga Graciela, parceira de todas as horas e momentos, né, professora Graciela, bem antes de estarmos nessa posição. E cumprimento com agradecimento o professor Peregrino e agradeço o convite para estar aqui hoje falando um pouco para vocês. Eu gostaria também de cumprimentar todos e todas, nas pessoas do professor Alfredo, que é presidente da nossa Fundep, e também do professor Benjamin, onde é que está o Benjamin? Está ali atrás, que é o presidente da Cristiana Antoni, também uma fundação da UFMG. Eu gostaria de começar pensando, a minha reflexão aqui, muito menos do que uma questão pontual do futuro, e se é pensar no futuro que nós queremos. Nós, eu digo, as nossas universidades e todos vocês que estão aqui. E eu lembrei de uma frase do Celso Furtado que eu gosto muito. Ele fala que o futuro deve ser uma fronteira aberta à inovação do ser humano. E a questão da inovação, para nós, para todos vocês, para todos nós, ela é muito cara, principalmente nesse momento. A inovação aqui, eu estou pensando na inovação como essa relação nossa com a sociedade em todos os campos. Inovação social, tecnológica, em várias delas. E eu acho que é isso que nós queremos todos fazer juntos. Eu vou falar algo que eu falei também numa audiência no Senado, que foi sobre, fazendo essa reflexão. Nós queremos fazer mais e não menos. Claro que tudo que eu falo da minha perspectiva da UFMG, e claro, eu não poderia falar de outra maneira, sou professora da UFMG, estou reitora, mas aqui eu penso que eu falo com relação a todos vocês também. Nós queremos fazer mais. E fazer mais nesse contexto pode parecer um grande desafio, mas a gente tem que lembrar que crise é do grego e diz potencial de transformação e mudança. Então, acho que esse é um momento muito bom para todos nós, para pensarmos onde nós estamos, aonde nós queremos chegar, como que nós podemos construir de maneira diferente o que está aí colocado para as nossas instituições. E, nesse sentido, tanto a fala da professora Graciela, o secretário Leonel, que me antecederam, falaram questões que são muito importantes. Na UFMG, como que nós temos trabalhado essa reflexão, porque eu sempre disse desde o início, é nossa obrigação fazer essa reflexão, juntamente com todos vocês. Nós temos que fazer essa reflexão para as nossas instituições, as IFES, e também para as fundações. Então, no primeiro momento, nós fizemos também um grupo de trabalho, também envolvemos a AGU, que eu acho imprescindível, como mencionou o secretário Leonel, nós temos que envolver os nossos representantes da AGU, porque eles vão realmente nos dar subsídios depois. Então, nós fizemos um grupo de trabalho amplo para fazer essa reflexão do Futuris. E, inclusive, a procuradora da UFMG trabalhou nessa versão do Futuris, principalmente pela atuação dela nessa área de ciência, tecnologia e inovação. Então, e dessa vez também nós estamos fazendo essa reflexão. Nós estamos com 3 grupos de trabalhos específicos. O primeiro é justamente para pensar os fundos patrimoniais. Eu acho que o que trouxe, por meio da Lei 13.800 deste ano, apesar das nossas restrições com relação a algumas questões, mas ela traz uma reflexão que é importante que nós temos que fazer. Então, nós temos um grupo de trabalho que está pensando sobre a questão dos fundos, desses fundos patrimoniais. Nós temos agora, o MCTI lançou essa semana também um fundo, então nós temos que fazer essa reflexão. Então, essa é uma das questões que nós estamos abordando. A segunda é uma questão que diz respeito à legislação, e que foi mencionado já aqui, que nós precisamos fazer. Eu concordo inteiramente com a reflexão do secretário Leonel, a Graciela também falou disso, nós temos que flexibilizar as nossas legislações. Porque o nosso problema, muitas vezes, é a legislação, mas é também lá na ponta, quando a gente chega na ponta para implementar. Nós estamos tendo problema, todos nós, eu sei que vocês também assim, as pessoas não querendo assinar os contratos, não querendo ficar responsáveis por certas ações,
por medo das ações que têm acontecido, e aí endurecem a leitura da legislação. Então, isso tem emperrado muitas das ações que nós poderíamos fazer. Então, eu acho que é por aí que nós temos que trabalhar. Nós temos feito uma parceria com a CGU, o TCU, as nossas universidades têm todas implementadas ações no sentido de controle, de transparência, de integridade. Todos nós temos trabalhado, eu acho que nós já temos caminhado para um modelo que é muito importante para todos nós. E o outro GT é sobre algo que para nós é muito caro, que é a questão da autonomia universitária, né? Então, nós temos isso e a gente sempre se inspira em alguns modelos. Um dos modelos é o modelo das estaduais paulistas, que tem mais flexibilidade para fazer a gestão, para fazer as leis, para implementar todas as ações que muitas vezes nós não temos. Então, esse é um modelo que para nós já fazemos essa reflexão há algum tempo e tem nos inspirado. As outras são as universidades do exterior. Eu estudei no exterior, o secretário Arnaldo também, e a nossa experiência é bem diferente. As universidades lá têm uma autonomia para fazer a gestão administrativa, para implementar ações que nós não temos tido, e isso tem, de fato, atrapalhado muito as ações do que nós temos implementado. Dito isso, eu vejo essa segunda versão do Futuris com 3 avanços que são significativos, né? O primeiro é com relação ao fato de estar explicitado a lei constitucional, o artigo da Constituição que fala da autonomia universitária. No entanto, e essa é a nossa reflexão, mesmo na Constituição, essa autonomia não é qualificada. Então, nós precisamos pensar numa lei orgânica das universidades, numa lei que realmente respalde todos os atos de autonomia universitária. Isso tem sido trabalhado pela Andif, tem sido trabalhado também junto ao Parlamento, que nós precisamos, mais do que nunca, fazer essa reflexão sobre a autonomia universitária. E a autonomia universitária é autonomia, pelo menos, para nós fazermos, pensarmos a nossa instituição com os nossos objetivos e uma maneira de nós resolvermos vários dos problemas que nós temos hoje por essa questão de falta de autonomia das ações das universidades. O segundo avanço dessa segunda versão é o fato de estar bastante explicitado no texto, que é a garantia de que o Futurice ele envolve recursos adicionais e não recursos orçamentários. Isso realmente era algo que nós tínhamos solicitado e que está contemplado nessa segunda versão. E também eu trabalhei muito com isso, falei muito a respeito disso, a importância de se incluir as fundações de apoio, todos vocês concordam com isso, porque tudo que está colocado lá, nós já fazemos há algum tempo, então o que nós queremos, como eu disse, é fazer mais, ter condições de fazer mais, conseguir captar recursos para fazer mais. Acho que isso é o que nós queremos fazer e que nós precisamos. Agora, dito isso, algumas dúvidas nós temos ainda com relação ao texto que está aí colocado, e são dúvidas mesmo que nós só saberemos quando nós discutirmos detalhes ou quando houver a implementação. Por exemplo, uma das questões é com relação ao contrato de desempenho, né? Quais seriam os termos desse contrato de desempenho? É importante que esse contrato de desempenho ele garanta ainda a autonomia universitária, porque a minha procuradora me disse, professora, tem que tomar cuidado, que a Constituição, a autonomia é garantida pela Constituição, mas qualquer documento que a senhora assinar, a senhora abre mão dessa autonomia que é constitucional. Então, nós precisamos também ver, a gente gostaria de entender um pouco mais o que estaria imbuído nesse contrato de desempenho. Porque o que nós tememos é justamente isso, não apenas a questão que diz respeito à autonomia, mas também um certo engessamento quando nós falamos em desempenho. Então, isso nós temos medo de que, ao invés de ajudar, possa atrapalhar essa ação que nós queremos sempre fazer mais. A outra questão diz respeito a essa reflexão sobre a autonomia universitária, porque para nós é muito importante sermos protagonistas dessas ações. Então, por exemplo, eu penso muito na Universidade de Harvard, que criou uma associação, eles não chamam de fundação, mas ela criou e ela estipulou aquilo que era do interesse que a fundação fizesse a partir dos fundos patrimoniais. Então, esse protagonismo que é das instituições de ensino superior, que é também das fundações, nós precisamos preservar para que nós não engessemos esse projeto da maneira como ele está sendo concebido. Outras questões que nos preocupam são ações que têm caráter
especificamente acadêmicas. E eu cito, por exemplo, eu disse, nem todas as universidades são iguais, a gente tem que pensar na diversidade das universidades, mas, por exemplo, a área de internacionalização, eu fui diretora de Relações Internacionais da universidade há 15 anos, então, nós temos uma internacionalização bastante consolidada, temos uma política de internacionalização que já foi aprovada pelo nosso Conselho Universitário, então, não nos interessaria que isso estivesse no âmbito de um projeto que fosse dessa natureza, para que não fosse engessado, quer dizer, é algo que nós já fazemos e que, para nós, deveria ficar a critério da instituição, neste caso. Mas, como eu disse, cada instituição tem algumas demandas diferentes. Contemplar essa diversidade também é muito importante. E outra coisa que nós temos dúvida, e nós estamos estudando para entender um pouco mais a questão dos fundos, é a maneira como esses fundos seriam, como que eles atuariam. Está mais explicitado, nós entendemos um pouco mais, mas eu acho que ainda há dúvidas, eu acho que as dúvidas de todos nós, como que funcionará, de fato, esses dois fundos, o do futuro e do conhecimento, o Fundo Soberano do Conhecimento. Então, essas são algumas das nossas reflexões. E concluindo, só fazendo um apanhado do que eu disse, então, nós já fazemos, queremos fazer mais, mas precisamos de fazer isso com autonomia e procurando cada vez mais flexibilizar e desburocratizar grande parte da nossa lei, que eu concordo inteiramente, é o que nos tolhe, é o que tem realmente dificultado, não apenas a legislação, mas a ação dessa legislação, que o secretário Leonel falou muito bem, as nossas equipes estão muito amedrontadas de uma certa rigidez que nem sempre vem da lei, nem sempre vem do controle, mas vem da interpretação de uma lei e que realmente tem nos atrapalhado muito na execução daquilo que nós queremos, né? E afetam todas essas execuções. E há nós fizemos uma lista de leis que, ao nosso ver, precisa ser estudada, flexibilizada, para que nós possamos pensar. Uma delas, que tem realmente nos restringido muito, é a restrição dos recursos próprios. Muitas universidades não têm conseguido, às vezes, não têm conseguido usar a arrecadação pelo limite que nós temos orçamentário de recursos próprios. Isso é real, e isso é algo que nós temos procurado discutir, porque isso é também, ao mesmo tempo que é um limitante, ele é também algo que desestimula, não necessariamente a mim, mas desestimula a comunidade a poder fazer um trabalho importantíssimo, que é esse que todos nós fazemos, de tentar obter recursos próprios através dos projetos de pesquisa, através de várias ações que nós fazemos. O projeto, o Marco Legal de Ciência e Tecnologia, que o secretário mencionou, e que é importantíssimo, mas há alguns gargalos ainda que precisam ser mudados, já está no Senado, nós precisamos trabalhar para isso, e também pensar no PL da autonomia universitária, que eu acho que nós precisamos pensar sobre isso, é algo que já está sendo discutido há muitos anos, que seria importante nós abordarmos nesse momento. E como mencionou também o Peregrino, a Lei 8958, que também nós precisamos discutir. Essa lei de licitação também que está aí, nós precisamos flexibilizar isso para todos nós, para a execução das nossas ações. Então, é nesse sentido que nós falamos que nós gostaríamos de fazer mais. As paulistas estão aqui, Peregrino, ou não? As estaduais? Estão aqui? Então, pois nós queremos, o que nós temos dito sempre é que é muito importante que nós tenhamos essa interlocução com as estaduais paulistas, porque para nós, se hoje nós temos a USP e a Unicamp como universidades do topo, tem a ver com uma política que foi desenvolvida pelo Estado de São Paulo desde 1932, que fez com que o Estado tivesse, de fato, desse autonomia para as instituições e também criasse uma instituição do peso da FAPESP. Então, esse, para nós, como instituições federais que somos, nós também queremos uma competição saudável, viu, gente? Eu sou mineira, a gente combina muito, café com leite combina muito bem. Então, é uma competição bastante saudável, mas, para nós, é algo que nós devemos almejar, discutir o que nós podemos fazer nesse sentido, porque eu tenho dito também, e eu gostaria de dizer aqui, nós não somos um problema, nós somos a solução. Nós somos a solução. Nenhum país saiu da crise sem investir nas universidades,
sem investir em ciência, sem investir em tecnologia. Isso é algo que nós precisamos fazer. Agora, nós precisamos também dos instrumentos para fazer mais, para que nós possamos fazer o papel que é o nosso. Nosso papel de interação com a sociedade, nosso papel é de inovação nesse sentido mais amplo que eu mencionei no início. Então, com essas palavras, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e, claro, estamos à disposição para que nós possamos construir juntos esse é o país que nós queremos e também fazer das nossas instituições um elemento motivador dessa inovação que para nós é tão importante. Muito obrigada. Eu queria, então, antes de convidar e passar a palavra ao secretário Arnaldo, a reitora Sandra está tramitando no Congresso, de autoria do deputado Gastão Vieiro, que viria aqui hoje e teve um problema no Congresso, ele ficou lá, o projeto que regulamenta o artigo 207 da autonomia universitária. Muito importante, porque vai ser discutido no... Isso, muito bem. Então, queria, então, sem mais delongas, passar ao nosso secretário Arnaldo para ele fazer a sua exposição. Bem, boa tarde. Quero agradecer o convite do meu amigo Fernando Peregrino. A gente tem um legado que a gente está deixando para a administração pública, né, Leonel? Mas, acima de tudo, são as amizades. E acho que a maior qualidade de um ser humano é admitir o seu erro. Porque errar é evoluir, né? E Sam Walton, né, o fundador do Walmart, falava isso, né, que ele se arrepende de ter errado menos. Porque todos os erros que o levaram a ser o dono do Walmart, do Sam's, se ele tivesse errado o dobro, teria sido ainda maior. Então, errei em não ter colocado no início as fundações de apoio. Errei na forma, de repente, de ter abordado os reitores. Mas errar mesmo seria ter ficado parado. A inércia tem um custo. A gente, em 1950, um trabalhador brasileiro produzia 2,5 vezes um sul-coreano. Hoje, um trabalhador brasileiro não produz 40% do sul-coreano. E isso é fruto de políticas econômicas, sociais, que não tiveram 2 pilares. E todo o país se desenvolveu em 2 grandes pilares: responsabilidade fiscal e, acima de tudo, educação de qualidade. Por quê? Porque a educação ela é transversal. Nas funções do Estado, ela faz parte do equilíbrio macroeconômico, porque ela influencia o crescimento de longo prazo, é uma rubrica importante do orçamento, ela fala da eficiência alocativa, porque quanto mais capital para o trabalho, mais esse país cresce, e ela também reduz desigualdades, porque toda vez que temos uma educação de qualidade, a gente está reduzindo pobreza, desigualdade social e regional, a partir de um Estado que tem que trabalhar sempre para equiparar oportunidades, na largada, mas também tem que premiar quem se esforça mais. Então, é isso que o Futuri se faz, ele não é um projeto só de educação, ele é um projeto de desenvolvimento. Com as premissas de que a gente não quer nunca um país só com assistencialismo, sem nenhum tipo de gestão orçamentária, ou só a meritocracia dos mais ricos. O que a gente quer é uma cultura do esforço, que é o que representa todos nós aqui, né? Acho que todos nós, de certa forma, na nossa trajetória de vida, o nosso objetivo é em busca de um 4º pilar, que eu acredito, que é a justiça intergeracional. A gente está aqui trabalhando pelos nossos filhos e netos. Então, ficar parado realmente tem um custo, né, Leonel? Nós sempre tivemos muito juntos em muitas batalhas, e a gente está discutindo o texto. E acho que isso é muito legal. Acho que é importantíssimo. E a gente está tentando reduzir as assimetrias de informação e dar segurança jurídica para muitas das ações que a gente já faz. Mas o Leonel sabe disso, que eu implantei muito no governo federal um comitê que buscava sempre a qualidade do gasto público. E, numa viagem ao Reino Unido, eu fui com o objetivo de voltar a escrever um decreto para instituir um comitê. E cheguei lá no TCU, fui no parlamento, fui em vários locais, e eu perguntava, não, para o ministro do TCU, se o Peregrino desrespeitar a legislação, ele é punido, ele perde o cargo, a punição está na lei, está na Constituição. E eu até falo razoavelmente bem inglês, estudei fora. Ele olhou para mim com uma cara assim de que não entendeu o que eu falei, achei que era a minha pronúncia, que eu estava perdendo meu linguajar.
minha fluência. Ele olhou para mim assim, lei? Punição? Aqui a pessoa simplesmente fica embarrassed e pede para sair. É o controle social. E acho que isso é autonomia. A autonomia universitária, como diz a Graziella, não é fazer o que quer. Como diz o Leonel, é basear no resultado. Então, a gente tem a educação como um bem público. E, sendo um bem público, ela deve gerar externalidades positivas. E é por isso que recebe subsídio da sociedade a partir da sua carga tributária. Então, se hoje temos uma carga tributária de 34%, 35% contra 25% dos países emergentes, países igual a gente, quer dizer que um salário de R$2.000, a gente está, pelo menos R$200 de cada trabalhador, a gente está destinando, especialmente, à área social e à educação. Então, cabe a nós, e aí sim, temos um erro também nas universidades. Nós nos promovemos muito mal. Se perguntar para o cidadão comum, eu acho que ninguém vai saber o que é COP. Isso é triste, isso está errado. Então, o Futurice ele vem para auxiliar as instituições federais de ensino a exercerem sua autonomia, a mostrar os resultados que a gente dá, a partir dos subsídios que a gente recebe. E a gente está muito preso a formas, e o mais importante é o conteúdo. O Leonel fala muito isso, que a gente tem o melhor sistema de controle de passagens diárias do mundo. Tem alguém para emitir, alguém para anuir, alguém para fiscalizar. No final das contas, é mais barato no decolar.com. É esse sistema que a gente quer. E aí, o Leonel tem que atualizar a piada dele, porque eu sou um simpatizante do controle. Sou sim, eu acho que temos... também cometemos um erro de entender que controle é controlar passado. O que a gente precisa é instituir um sistema de supervisão baseada em risco. E a gente tem que sempre se pautar pelo resultado. E é nesse sentido, Sandra, que aqui elogiar primeiro uma crítica, e acho que é muito bom termos uma sociedade crítica, um mundo plural, ninguém aqui é obrigado a concordar comigo, mas sim, me sinto pressionado depois de falar depois dessas 4 pessoas geniais, que correram riscos. Eu disse isso para ele, não foi? Na COP, qual o nome daquela senhora que entrou na sala? Eu falei, pois é, a Ângela errou, ela desrespeitou a lei, só que ela estava na vanguarda do conhecimento, e as leis se adaptaram a ela. O que a gente está discutindo pela primeira vez no país é uma legislação daqui a 30 anos. Então, voltando à questão de desenvolvimento econômico, nós perdemos um boom, que é um boom do crescimento da população. Um país cresce por 2 fatores, fator populacional e um fator de produtividade. Então, agora nós estamos com uma reversão da taxa de dependência, ou seja, perdemos o bônus demográfico. A nossa única chance de alcançarmos um status de país desenvolvido é por meio de produtividade. E aí a Graziella cunhou um termo maravilhoso, Universidade 5.0. As universidades têm que estar à frente da indústria, têm que estar à frente da agricultura, à frente dos serviços. Nenhuma empresa sobrevive no mundo de hoje sem inovação. E o maior insumo para isso é capital humano. E não existe capital humano mais qualificado que as nossas instituições federais. Então, nós nos promovemos mal também em relação aos outros países. Nosso grau de internacionalização, quando se olha os relatórios da OCDE, é pífio. Já fazemos ações? Fazemos, mas podemos mais. Nós precisamos entender que a gente precisa não só reter talentos, mas como captar talentos. Né? Então, eu acho que a gente elogiar a Sandra por 2 razões. Primeiro, que foi a primeira federal que estava melhor ranqueada no ranking de universidades empreendedoras, lançada agora pelas empresas juniores, pela Associação Brasil Júnior. Eu já tive a experiência de trabalhar com o Departamento de Ciência da Computação da UFMG, quando ainda estava na Previdência Complementar. Fizeram um sistema de inteligência artificial que nenhum banco tinha, e a gente não sabe disso. Então, o Futurice ajuda a fomentar, sim, mais receitas próprias. Por que eu tenho que contratar a FGV toda vez? Por que eu não posso contratar o UNB? Por que eu não posso contratar uma empresa júnior? Porque, às vezes, a gente não exerce a nossa autonomia. A gente, no mundo universitário, só se comunica para dentro do mundo acadêmico. Nós temos que comunicar para a sociedade. Então, a Sandra foi muito crítica em relação ao Futurice, trouxe... Mas crítica é uma palavra positiva. Eu achei que foi bastante enfática, gostei, tem um posicionamento forte, mas em nenhum momento ela deixou de pensar no CNPJ da instituição.
cedeu a Ludmila, uma procuradora excepcional. A gente criou um GT de especialistas jurídicos, liderado pela Fernanda Zamorano, que trabalha comigo, e vieram pessoas de institutos e universidades. E era mais cômodo. Era cômodo para a Sandra simplesmente falar não. Com certeza, teve que, de certa forma, se adaptar à sessão temporária de uma servidora. Então, eu acho que a gente precisa pensar no país, precisa pensar nos nossos filhos e netos. E a tranquilidade que eu tenho é que nós somos servidores públicos. Nós servimos a sociedade. Leonel, trabalhamos há tanto tempo juntos. Eu apresentaria o Futuris em qualquer governo. Por isso que é fácil para mim falar. Por quê? Porque eu não estou, em nenhum momento, pressionado por essa, às vezes, polarização boba que a gente está entre direita e esquerda. Porque o Futuris se une os dois. O Futuris tem o fundo patrimonial, o fundo soberano de uma liderança como Darcy Ribeiro, e tem contratos de capital humano, income share agreements e instrumentos de mercado financeiro de Milton Friedman. Temos boas ideias de todos os lados. Por que a gente tem que se fechar os ouvidos para quem está falando baseado onde ele se formou, a camisa que ele veste, o partido ao qual ele está vinculado? E aí, assim, acho que a grande autoridade não somos nós aqui. A gente teve, sim, o desafio inicial de lançar um projeto, um anteprojeto, mas a gente topa agora. Teve um protagonismo inicial, agora esse protagonismo é exercido pelas universidades e daqui a pouco tem que ser exercido pelos estudantes. Nós temos uma geração maravilhosa e nós temos igualdade de competir com qualquer país. Então, está na hora de, daqui a pouco, a gente se tornar figurante. E a gente não está aqui disputando o ego. Agora, a gente está falando de uma nova estratégia de financiamento. Essa estratégia de financiamento que fortalece a autonomia administrativa e financeira, ela tem que entender que temos uma legislação em vigor. Nós temos uma situação fiscal muito frágil. Então, por exemplo, falando um pouco das estaduais de São Paulo, uma vinculação do ICMS, da receita no ICMS para as universidades, isso não é só autonomia. A autonomia não é só mais receita. A autonomia é sustentabilidade. É receita e controle de despesa. E hoje, as federais têm um posicionamento em rankings internacionais menos favoráveis do que as estaduais paulistas, porque investem menos em pesquisa, porque acabou alocando mais recursos em despesa de pessoal. Foi uma opção. Só que 40% dos servidores públicos se aposentam nos próximos 10 anos. A gente tem que repensar esse modelo. A gente tem que pensar em como alavancar mais recursos, mas também discutir o quanto se investir em educação, quanto se investir em ciência e tecnologia, isso é processo, isso não é resultado. Existe uma relação, uma correlação em mais investimento e mais resultado, mas ela não é linear. Ela não é linear, especialmente na educação. Então, só a título de comparação, o Chile gasta o mesmo do que a gente na educação básica e tem 50 pontos acima no PISA. A gente tem que aprender com as melhores práticas nacionais e internacionais, e foi isso que a gente fez. Então, quando a gente fala que a gente quer estar melhor ranqueado nos rankings internacionais, não quer dizer que eu não reconheço o que as universidades já fazem. E foi muito engraçado, nesse nosso antagonismo, as pessoas falaram, não, o futuro, isso a gente já faz, logo eu sou contra. Mas isso não é raciocínio lógico. E temos os insatisfeitos. Esses insatisfeitos aqui nos movem. Temos aqui um grande insatisfeito. Na segunda minuta, eu exaltei a Fundação de Apoio, e ele quer que eu pise nas organizações sociais. Então, em momentos de reforma administrativas, organizações sociais foi um cunho muito forte na reforma de Fernando Henrique, liderada por Brescia Pereira. Então, aqui, Peregrino, você cunhou um novo termo, chama-se Fundação Social. Vamos unir as fundações de apoio às organizações sociais. Mas esse é um ponto importante. Existia uma grande insegurança em jurídica do que as fundações de apoio só têm que fazer o que é apoio. E o que é apoio hoje em dia? Então, a gente aumenta o escopo de atividades que as fundações podem fazer, as organizações sociais. Então, uma é apoio, a outra, você delega uma competência. E uma fundação de apoio pode se tornar uma organização social. E, infelizmente, nas organizações sociais não tem figuras tão ilustres e aguerridas como o Peregrino. Mas, sim, temos organizações sociais maravilhosas, nós temos contrato de gestão,
O INPA, por exemplo, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, é uma organização social de excelência. Então, assim, acho que não está na hora da gente matar ninguém, Peregrino. Está na hora da gente se abraçar. Então, Fundação Social foi você que cunhou, pode ficar tranquilo. Mas esse ponto é muito importante, porque quem é que escolhe a contratualização com a organização social, fundação de apoio? É a própria universidade, é o próprio conselho universitário. É bom lembrar que as universidades já contratualizam com organizações sociais. Nós estamos dando mais segurança jurídica para que os órgãos de controle, não o Leonel, porque o Leonel é um cara que está à frente do seu tempo, né? Eu lancei o Futuros com o único objetivo de ter um reconhecimento tão grande quanto as fundações de apoio têm com o Leonel, um carinho esplêndido, mas um dia eu chego lá. Mas, realmente, gente, eu acho que assim, a gente está num momento chave das nossas vidas. Para a gente compensar a perda do bônus demográfico, nós temos que focar na produção de conhecimento. Essa indústria de conhecimento ela é fomentada por esses instrumentos financeiros. E é bom lembrar que também a autonomia é especificidade. Então, quando a gente fala em contrato de desempenho, a gente está regulamentando um termo constitucional que nunca foi feito. Então, na prática, hoje, se a Sandra reduz despesa de pessoal, esse recurso volta para o caixa do Tesouro Nacional. Com o contrato de desempenho, se ela reduzir 10 milhões da folha de pagamento dela de despesa obrigatória, volta para ela. E volta também como receita, que deixa de entrar no Caixa Único do Tesouro Nacional e começa a ser gerido pelas fundações de apoio, pelas organizações sociais, os próprios aluguéis. Então, há 30 anos se discute direcionamento de recursos próprios para a educação. O que o Futuro se faz? Ouve toda a sociedade, todos os reitores, e faz isso. Se fosse só isso, uma linha já era suficiente. O Futuro já teria deixado um legado. Então, errei. Errei na forma, mas é a primeira vez em 60 anos que a educação está no centro de debate do desenvolvimento desse país. Então, não me arrependo pelo meu erro. Mas vou errar mais. Mas o objetivo é acertar mais do que errar. E, para acertar mais do que errar, eu preciso escutar mais vocês, preciso escutar a ponta. Então, o grupo de trabalho foi uma experiência exitosa. Acabei de lançar um edital para trazer técnicos para trabalharem conosco e que eles possam se qualificar, fazer um mestrado aqui na UNB, em Administração Pública, e voltarem mais qualificados, e a gente ter um fluxo contínuo e oxigenado de conhecimento. Então, a educação ela é cativante, ela é apaixonante, só teve uma razão de eu ter voltado para o governo. Foi fazer com que a minha experiência pessoal pudesse se tornar, de repente, uma forma escalável e que a gente pudesse gerar milhões de oportunidades para muitos estudantes que torcem para que nós estejamos unidos em prol de um único objetivo, que é fazer uma educação de qualidade para desenvolver esse país. Então, eu agradeço de novo o convite e convido a todos, no mundo universitário, não leia a fonte secundária, leiam a fonte originária. Leiam o PL, formem a sua própria opinião e, na forma, eu poderia ter mandado uma medida provisória. Escolhi fazer uma pré-consulta pública, vou fazer uma nova consulta pública e depois vou fazer um PL com regime de urgência. Se não existe algo mais sinônimo do que diálogo, do que isso, eu não consigo saber mais o que eu posso fazer. Porque eu não sou nem democrático, eu estou me entregando, estou me jogando a vocês, pedindo a opinião de vocês. Então, nós não podemos perder essa nova janela de oportunidade e nós realmente temos que ser protagonistas dos nossos próprios destinos, com a responsabilidade de entregar um país melhor para a nossa sociedade, nossos filhos e netos. Muito obrigado.